Vamos lá, pessoal. Então, eu estou aqui para falar para vocês então hoje sobre criação de conteúdo, né, e de como utilizar as ferramentas certas e otimizar o seu tempo. Como o Léo falou, nós somos idealizadores, né, da OC Digital Marketing, uma empresa que surgiu mediante a necessidade do mercado realmente de criação de conteúdo, né? Eu trabalho com lançamentos há pelo menos 5, 6 anos que eu trabalhava ali com lançamentos digitais, e aí a gente viu então que o mercado ele veio, né, abrindo essa necessidade de ter pessoas que fizessem esse trabalho de criação de conteúdo. E como personal empreendedor, a gente já veio ali vendo, né, hoje no próprio Cipen, que eles são uma fonte ali de criação de conteúdo. Vocês, né, como personagens, estão sempre indo ali dentro das redes sociais buscar esse tipo de conteúdo para aprender com eles e tudo mais. O que eu queria falar para vocês é que, assim, hoje o que a gente trouxe são ferramentas extremamente básicas. Por quê? Porque a gente quer, de fato, que se você hoje não faz conteúdo, ou seja, se você não cria hoje conteúdo ainda, a gente quer de fato que você entenda o mínimo e que saia daqui realmente podendo criar os seus primeiros conteúdos dentro do digital com as ferramentas mais práticas e simples possíveis, sim, porque a gente quer primeiro que você vá à execução, faça essa ação de começar a praticar e aí sim você então depois possa ir migrando para ferramentas muito mais profissionais ou até mesmo pegando parte ali do teu orçamento e investindo diretamente num social media ou algo do tipo. Mas o que eu quis trazer hoje para vocês é de fato algo que, como você ainda não tem recursos, você consiga de fato executar isso, mesmo ainda sem recursos, com um bom planejamento, com as ferramentas certas, tá bom? E otimizando o seu tempo, porque a gente sabe que um tempo é uma coisa muito valiosa aí do personal, né? Porque é uma correria muito grande, né? Nessa área de atuação. Então, por isso, a gente decidiu colocar coisas bem básicas, mas de muita ação, ou seja, de muita execução. A gente quer que vocês executem isso assim que vocês saírem dessa aula e já vão anotar e executar tudo que a gente passar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então, iniciar. Aqui, a primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje vão ser de duas redes sociais, dos quais a gente selecionou para falar. Vide que depois daqui, na parte ali da tarde, vocês vão ter mais uma aula hiper mega especial com um profissional incrível a respeito de YouTube. Então, a gente decidiu trazer para vocês aqui tanto Facebook quanto Instagram, que hoje também são as redes aí mais utilizadas, né? Dentro desse conceito aí de se fazer as suas postagens, as suas publicações e etc. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são os formatos dessas redes sociais. Então, a gente tem os formatos de conteúdo dentro delas. O formato de conteúdo que nós temos dentro do Facebook se trata ali do feed, né, que é aquela aba principal, onde você coloca suas publicações e elas podem ser em imagens únicas ou complementares, ou seja, mais de uma imagem, além de vídeos, e também se tem os stories dentro da plataforma Facebook, tá? Depois a gente vai para o formato de conteúdo do Instagram, que é um pouquinho diferente. A gente tem ali um formato também de feed, porém nós temos já mais variações dentro da rede social Instagram. Então a gente tem as imagens únicas, né? Nós temos o formato carrossel, que nos permite colocar até 10 fotos ali para que você vá passando para o lado. E nós temos o formato Reels, né? Que é esse novo formato que existiu por conta também da rede social TikTok, né? Que é uma fonte ali para que eles possam concorrer ali. Então o Instagram acabou investindo muito, né, nessa aba dentro da plataforma e que tem vídeos ali de até 1 minuto. Está sendo feito alguns experimentos e testes para aumentar um pouco mais esse tempo, né, de vídeo, porém, até ao momento, a maioria dos celulares aí, eles recebem essa opção de até 1 minuto de vídeo, que são vídeos rápidos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre quais ali deles, né, performam melhor de acordo com o algoritmo e etc. Depois nós temos os vídeos, né, que eles entram em formatos que ultrapassam 1 minuto ali, ele entra como um vídeo, né? E depois nós temos também os stories, né, que é uma boa ferramenta aí de documentação. Então, o que acontece? Aqui a gente vem para os tipos de conteúdo, né? Hoje, a gente fez aqui um funil bem básico mesmo, porque, como a gente falou, a gente quer aplicabilidade. Então, a gente quer que vocês saiam aplicando e entendendo o porquê de aplicar.
Hoje, mais cedo, a gente teve conceitos muito mais até específicos e técnicos ali a respeito de definição de público, de olhar, né, para a tua audiência e ver para quem você está falando de fato, como você chega nisso, né, como você chega no teu perfil ideal de para quem você fala. A gente teve isso mais cedo ali, né, tratando isso. Então, aqui eu trouxe para vocês, assim, dentro dos tipos de conteúdo, quais ferramentas utilizar ali dentro destas duas plataformas a fim de atrair o público, tá bom? Então vamos lá. Para atrair o público, hoje a gente colocou ali, ó, aposte em Reels e Carrossel, conteúdos básicos, didáticos, aplicáveis e de resolução. O que seriam esses conteúdos, né? Que tipos de conteúdos seriam esses? Hoje, agora falando um pouco de algoritmo, o Reels, por ser agora uma plataforma que ela está em concorrência junto ao TikTok, em termos de alcance, dentro da plataforma Instagram foi feito um alto investimento nessa aba Reels aí, e que isso fez com que os conteúdos eles são muito mais entregues, né? De fato, são conteúdos que vão mais longe, digamos assim, do que um conteúdo, por exemplo, estático no seu feed. Por quê? Porque como o algoritmo ele quer que essa ferramenta seja muito utilizada, ele quer que traga mais pessoas para essa ferramenta, ele acaba te ajudando, né? Mostrando o teu conteúdo para uma série de pessoas ali que não estão na sua base de seguidores. Então, isso é uma aposta boa para você atrair público para teu Instagram, tá bom? E o carrossel também, porque o carrossel ele te dá essa possibilidade de você aumentar, né, a tua quantidade ali de imagens, de fotos ou de posts ali, e isso faz com que você consiga ter no feed um conteúdo um pouco mais extenso, mas que entregue, né, o que a gente está falando ali, que são conteúdos didáticos, aplicáveis e de resolução. O que seriam, por exemplo, conteúdos aplicáveis? Seria você ensinar algo ao teu público através ali de 9 posts que você tem para fazer isso, tá? Esses são conteúdos que nós chamamos de atração, porque nós conseguimos captar um público que ele não está dentro somente ali da base, né, de pessoas que já te seguem, né, que já estão ali dentro da sua rede. Depois nós temos o conectar. E como a gente conecta? Aí a gente colocou para que nós possamos apostar nos stories, né? Que é uma ferramenta muito interessante e que eu costumo dizer assim: a ferramenta Stories ela é para nós documentarmos a nossa jornada. Ou seja, isso é que vai produzir a conexão. Então a gente anotou ali para vocês, ó, mostre a sua verdade, seja transparente. Qual a sua história, seus valores, no que você acredita, seus bastidores, sua realidade? Porque de fato, mesmo nós tratando aqui de marcas, mesmo nós tratando aqui de empresas ou de imagem de pessoas, ou da eu presa, né? Muitas vezes o personal ele é a própria empresa ali em si. Isso é muito importante, né? Nós temos aí hoje grandes players do mercado aí de empresas gigantescas que elas utilizam da ferramenta até que a gente aprendeu na primeira palestra lá, que são os influenciadores digitais, por exemplo, para criar conexão para a sua marca, para o teu produto e assim por diante. Então, os stories, nós podemos usar essa ferramenta a fim de conectar. Então, agora, quando você for criar um store, você vai lembrar dessas seguintes perguntas que a gente fez. Qual a sua história? Quais são seus valores? No que você acredita? Isso vai fazer com que na sua criação de conteúdo exista conexão, tá? Isso é muito importante porque quando você já tem audiência, ou até que seja uma mínima audiência, isso não tem problema, quando você gera conexão, aí a gente consegue ter um público um pouco mais aquecido para nós irmos para a última etapa, que é converter essa pessoa em teu possível cliente, né, teu possível assinante do teu produto e assim por diante. Então, no último, nós temos que o converter, que é utilizar todos os formatos, mas aí a gente vai utilizar todos os formatos com essa estratégia. Olha, mostre quais problemas você resolve, feedbacks, provas sociais. Aí a gente colocou ali, gatilhos mentais também são uma ótima ferramenta na conversão. Então, assim,
Porque na hora de converter, nós temos que mostrar quais problemas você resolve, os feedbacks e a prova social. Porque se você olhar para antes ali, né, nesse funil, nós já atraímos essa pessoa, ou seja, nós mandamos conteúdos didáticos para elas aplicáveis, até de resolução, ou seja, que ela conseguisse sair de um ponto A para um ponto B, o que causou nela uma mudança de fato. Por isso, ela entrou para dentro da nossa rede social e depois nós nos conectamos com ela, a segunda parte do funil, através dos nossos stories, né? Então, a gente está interagindo ali com ela e depois disso, a gente tem a possibilidade de uma conversão, né? Que aí a gente já está falando em trazer essa pessoa a se tornar a nossa cliente, de fato, compradora do nosso produto ou do nosso serviço. Tá? Então, esse foi um funil muito básico que a gente fez dos tipos de conteúdo e de alguns insights e ideias aqui ao lado do que vocês podem, de fato, utilizar dentro desses, para criar esses conteúdos de fato, mas dentro dessas partes de funil, tá bom? Depois, a gente trouxe aqui um questionamento que é, a gente pode replicar esses conteúdos, ou seja, nas nossas duas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram? Então, aí o que a gente colocou? A gente colocou para que você analise o conteúdo. Porque muitas das vezes, todos os conteúdos criados, eles vêm, junto deles, eles vêm geralmente ou uma pergunta para causar uma interação, ou de fato até mesmo um post relacionado a você vender um produto ou teu serviço, ele vem munido ali de uma CTA, né? Que é uma chamada para uma ação. Você induzir aquela pessoa que está vendo o teu conteúdo a tomar uma ação, seja ela de clicar em um botão, de ir até o seu site. Então, isso é para que você analise. Por quê? Muitas das vezes a gente colocou até ali, ó, clique no link da bio. Quantas vezes você viu tipos de conteúdo assim escrito, clique no link da bio, né? E esses conteúdos, por exemplo, eles não conseguem ser replicados no Facebook. Por quê? Porque no Facebook nós não temos esse link de bio ali igual, por exemplo, ao próprio Instagram, né? Então são ferramentas diferentes, porque dentro do Facebook nós produzimos conteúdo dentro de uma página, né? E ela tem toda uma configuração diferente. Então é só para vocês se atentarem que ao final, por exemplo, dos conteúdos, quando a gente coloca esse clique no link ou venha, né, para o nosso link de bio e tudo mais, quando ele é criado para o Instagram, você só atentar analisar isso para quando for replicar isso para dentro do Facebook, tá bom? Então é coisa só de ajuste mesmo que você precisa analisar. Mas aí tá ali, ó, como eu faço isso, né? Para que você faça um conteúdo único, né? Porque eu sei que o personal muitas vezes o tempo é escasso, como nós estamos falando aqui. Acaba que essa correria do dia a dia permite que assim, nossa, eu tenho que criar para um e para outro, Guto, eu tenho que parar para postar em um e para postar em outro. Então, a gente trouxe aqui, como a gente disse, pessoal, isso é algo bem básico, mas que muitos dos clientes que chegam para nós, sequer isso foi feito. Então, a gente percebe realmente a necessidade, por isso a gente quis trazer assuntos mais básicos, mas de sim execução e que sim são importantes implementar para que você de fato comece aí, se você ainda não começou, ou se você já começou, que você tenha isso bem alinhado. E eu coloquei ali como eu faço isso, como a gente integra então, né, a página do Facebook ao do Instagram, porque aí quando você criar um conteúdo para o Instagram, ele automaticamente pode sim ser replicado ao Facebook, o que diminuiria, digamos assim, o seu tempo, né? Lembrando que para Facebook e Instagram, você tem ali as diferenciações de público, sim, porém, grande parte do público que está no teu Instagram também consumiria aquele mesmo tipo de conteúdo do Facebook, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, eu coloquei de fato mesmo para vocês entenderem como fazer isso. Você vai até a sua página do Facebook e se você não tem uma página do Facebook, digo que é sim preciso ter essa página de Facebook, tá? Até para que, como nós ouvimos também na primeira aula lá, que nós quando vamos trabalhar os patrocinados, ou o Facebook Ads, Instagram Ads, você precisa dessa página tua no Facebook, para que de fato você consiga ter então depois ali um gerenciador de anúncios e etc, e poder vir fazer seus anúncios pagos ali, etc, tá bom? Então aqui você entrou na sua página do Facebook, foi ali nas configurações da página à esquerda, nós teremos ali a aba Instagram. E após isso,
você então vai conseguir fazer o quê? Essa sincronia, né? Ele vai pedir para que você preencha ali seus dados, como vocês estão vendo aqui, ó, lá, José Augusto, o e-mail, o número e tal, e você vai conseguir sincronizar isso, tá? Junto ao Facebook ou teu Instagram. Então, quando você, de fato, for fazer uma publicação para o Instagram, ela automaticamente ali, com a sua autorização dentro do Instagram, você tem que geralmente autorizar ali, ele vai replicar este tipo de conteúdo para o Facebook, tá? Isso, como eu disse, é algo básico, mas é de uma orientação que muitas vezes o profissional que ainda não começou a produzir conteúdo e precisa, de fato, começar a produzir conteúdo, ele tem muitas das vezes essa dificuldade de tempo, e a gente super entende. Então, assim, às vezes ele cria um conteúdo ali para o Instagram, e isso é interessante que seja replicado no Facebook, porque, como eu disse, nem sempre são os mesmos públicos e as mesmas pessoas. Então, o alcance, ele de fato potencializa, certo? Agora, nós vamos falar de ferramentas de otimização de tempo, tá? Vamos lá. A primeira aqui que eu trouxe para vocês, e lembrando, pessoal, que todas as ferramentas que eu procurei trazer para vocês são de muito fácil utilização, 100% gratuitas, tá? Para que você não tenha desculpa de falar, Guto, nossa, agora eu não tenho como investir, eu não tenho como começar. Nós, de fato, pensamos em algo que você possa começar a utilizar hoje de forma 100% gratuita, mas que, de fato, isso te ajude num processo de crescimento, até que você tenha de fato as condições para ter ferramentas melhores, né? Investir de fato mais nas questões marketing como um todo, tá bom? Mas então a gente procurou trazer ferramentas funcionais para vocês, 100% gratuitas e de fácil utilização. Nós temos o Trello, muitas pessoas já devem conhecer. O objetivo dele se trata de organização e planejamento, tá? Ali nós temos as suas funcionalidades, que são quadros, listas, itens detalhados, né? Tudo isso dentro ali de um mesmo local. Nós temos as opções de datas e sinalizações com etiquetas. Temos também o compartilhamento com colaboradores. Por exemplo, hoje, se você é personal, tem uma pessoa que te ajuda com os conteúdos, ou tem uma pessoa ali que te auxilia quanto a isso, você pode fazer todo o seu planejamento ali. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, que legal. Você tem aqui todo o seu planejamento, por exemplo, de conteúdos. Olha, nós à esquerda nós temos aqui a linha editorial, né? Que seria assim, poxa, quais os temas principais ali que eu abordo dentro do mês, dentro das criações de conteúdo que eu faço. Então você pode ter essa linha editorial. Depois nós temos aqui, ó, os posts da semana, segunda, terça, tudo dividido. Então, se você também tem uma pessoa que te auxilia e te ajuda, isso também pode ser compartilhado junto dela. E aqui nós temos também a abazinha de processos. Vocês estão vendo que tem o verde, o laranja. Você consegue etiquetar e ter um controle melhor das suas ações, ou seja, um planejamento para fazer as suas ações. Vocês vejam que até nos exemplos eu coloquei aqui, por exemplo, ó, emagrecimento feminino, atividade física, saúde da mulher, exercícios práticos e tutorial. Então aí a gente sai dessa linha editorial, onde a gente definiu os temas, lembrando que a gente aqui está falando sobre o criar o conteúdo. De fato, na nossa primeira aula lá, nós também tivemos o como nós descobrimos o público ali do qual a gente fala, né? De como posicionar ali de fato dentro do digital para determinadas áreas, né? Ou nichos e subnichos, né? Até o Leonardo citou as questões do subnicho. Se eu falo, por exemplo, para o idoso, eu falo para o idoso que é viúvo, e eu falo e assim por diante. Então, assim, quanto mais você nichar a sua produção de conteúdo, mais fácil você vai conseguir desenvolver esses temas centrais para os quais você vai falar ao longo da sua jornada de criação de conteúdo, certo? Depois nós viemos aqui para o post da semana. Então, você vai organizar a sua semana em conteúdos, tá? Na segunda eu tenho esse tipo de conteúdo, na terça eu tenho aquele, na quarta aquele. E por que eu estou falando de forma bem geral e mais rasa, pessoal? Porque, assim, criar uma linha editorial, ela vai muito de acordo com o seu nicho específico. Mas a gente pode, então, no final ali, também falar um pouco mais disso, sobre essa questão de criação dessa linha editorial,
tá? Mas aqui eu estou passando mais as ferramentas e depois eu volto a falar um pouquinho mais disso com vocês. E aqui nós temos os processos. Você está vendo que para otimizar mais o seu tempo, você tendo uma ferramenta dessa de planejamento, você consegue, por exemplo, escolher um dia da semana para produzir os seus conteúdos, outro dia da semana para você fazer o agendamento de seus conteúdos e ter então, digamos que a semana um pouco mais tranquila nos seus trabalhos e não com essa mente mais preocupada com o seu digital não tendo conteúdo ou algo do tipo. Aqui, como ele funciona de fato, né? Então, quando você abre uma daquelas abas, ele dá todas essas opções para vocês. Então, você consegue colocar aqui a descrição do que você vai produzir, né? Aqui você consegue colocar um comentário, ou, por exemplo, se o seu colaborador aí, ele coloca ali para você o que você tem que fazer, você vem e responde. São ferramentas muito intuitivas, tá, pessoal? Aqui agora nós temos uma ferramenta de criação de posts aqui, que todo mundo também já conhece, que eu acho que é muito interessante falar. Porque como a gente está tratando aqui, pessoal, de ferramentas de ação que você vai sair daqui e talvez utilizar, nossa intenção foi trazer ferramentas, como a gente falou, gratuitas, né? Que você pudesse, de fato, sair daqui com essa aplicabilidade de sair daqui e colocar, de fato, o teu negócio para produzir conteúdo, de fato, para fazer realmente acontecer. O objetivo aqui são produção de criativos. Depois nós temos as edições de imagens e capas, né? E dentro das funcionalidades nós temos imagens, ilustrações, é fácil e intuitivo para a criação e super leve e prático para imagens e até mesmo alguns vídeos, como fazer transições e etc. Aqui nós temos o layout ali dele, então você vê que é sim de fato bem intuitivo. Aqui você tem como criar o designer, você já tem todos os seus designs salvos aqui. Aqui você tem uma variedade de designers que você pode utilizar, né, para partir dali e criar em cima disso os seus conteúdos. Aqui então a gente tem a parte que você vai de fato criar, né, os teus conteúdos. E aqui você tem na lateral os elementos, você consegue fazer uploads de imagens suas, vídeos, aplicação de textos, né? Até mesmo criação de QR Code. Então, se você precisa aí criar até mesmo, olha, eu preciso criar um cartão aqui e tudo mais, você tem também essa possibilidade de melhorar isso. E lembrando que tudo isso pode ser feito com essas ferramentas básicas. Nós conhecemos uma série de profissionais que fizeram múltiplos dígitos utilizando essas ferramentas básicas. Então, sim, é possível você já conhecer essas ferramentas, estudar um pouquinho mais elas e, de fato, começar a produzir conteúdos de qualidade para sua rede social, mesmo com ferramentas básicas, tá bom? Depois, nós temos aqui as edições de vídeo, né? Outra coisa bem interessante também que a gente pode lembrar vocês é de que, olha para você ver, todos esses apps aqui que a gente trouxe, né? Esses sites ou aplicativos, todos eles é possível você acessar tanto no teu computador quanto no teu celular. Isso é muito legal, porque isso também te dá uma mobilidade muito grande, né? Porque às vezes você está ali fora de casa e quer saber sua agenda, por exemplo, do Trello, você consegue ter esse aplicativo no teu celular. E o mais legal, todos eles 100% gratuitos, tá bom? O objetivo desse são as edições de vídeos e as nossas funcionalidades aqui são textos, efeitos e animações, edições de cores, iluminação e nitidez, legendas automáticas e camadas que nós temos no InShot e no CapCut. Todos esses aplicativos também estão disponíveis ali na Play Store ou na Apple Store de forma 100% gratuitas, tá? Os layouts desses a gente não colocou aqui para vocês, mas é muito intuitivo, tá? De fácil acesso e de fácil utilização. Por último, e aqui entra uma coisa muito legal, que de fato é a sua otimização de tempo, que é agendar os seus posts. E como a gente faz isso, Guto? Olha, a gente tem essas funcionalidades do Creator Studio, que é uma ferramenta muito interessante e que a gente até se espanta, porque a gente às vezes vai pegar algumas empresas ali para gerir e a gente vê que grandes empresas pagam plataformas ali de postar os seus conteúdos e tudo mais, sendo que a própria plataforma, que é o Facebook e o Instagram,
te possibilitam ter acesso a isso de forma 100% gratuita. Muitos dos clientes a gente conversa e eles sequer ouviram falar dessa plataforma, dessa aba ali dentro do Facebook e do Instagram. Então, eles acabam tendo até um certo susto, falam, nossa, isso é possível? Sim, e de forma também 100% gratuita, tá? Então, ali você consegue gerenciamento da página e consegue a análise de métricas e performance dos perfis de Instagram e Facebook e o agendamento de posts para Facebook e Instagram com imagem, carrossel e vídeo. As únicas coisas que você não consegue produzir aqui dentro dele, que eu vou mostrar para você aqui, ó, como ele funciona, é os stories, tá? E os Reels. São as únicas duas ferramentas que, de fato, por serem ferramentas de documentação fatídica, ou seja, do fato que está acontecendo ali naquele momento, então elas não estão possíveis fazer ali pelo teu computador, tá? São essas duas únicas ferramentinhas que você não vai ter dentro do estúdio de criação. Aqui você tem a inicial dele, você vê aqui na minha imagem que a gente já está logado, então quando a gente vem para essa próxima parte, olha que legal. Nós temos aqui, ó, estúdio de criação, né, do Facebook, e nós temos aqui, ó, a opção Facebook e a opção Instagram. Quando nós temos aqui, ó, o total de páginas que a gente administra, etc. Então, o que é legal é que aqui dentro, olha para você ver à esquerda, de forma muito intuitiva, ele também te ajuda nessas questões do agendamento. Então, por exemplo, nós vamos fazer um post de Instagram, nós clicaríamos aqui no Instagram. Após isso, ó, ele abriria essa página aqui, ó, de criar a publicação aqui à esquerda, você clicaria ali, ó. Aqui nós temos métricas, calendário, tudo isso. Quando a gente clica aqui, pronto. Aqui nós conseguimos fazer upload de imagens, adicionar nossa localização, marcar pessoas, e tudo isso você consegue fazer por dentro aqui dessa plataforma, dentro do próprio Instagram. Só que o que é legal é que, como aqui se trata de um agendamento, você vai ver aqui no seguinte, ó, nessa parte seguinte, olha que legal. Quando a gente vai fazer um agendamento, nós conseguimos aqui, ó, programar os conteúdos. Então, voltando lá ao que a gente falou do Trello, se você tem um planejamento, que o personal ele tem a vida muito corrida, se você tem, então, um planejamento de criar os seus conteúdos, por exemplo, no dia que você tem livre, que vamos por aqui, que é o sábado de manhã, você vai criar todos os teus conteúdos e você consegue vir para essa plataforma e programar para todos os dias, por exemplo, do mês ou dos dias que você selecionou para utilizar esses conteúdos. E aqui você consegue programar. Uma vez que ele está programado, você pode continuar a sua semana tranquilamente, que esses posts vão automaticamente, nos dias específicos, ao ar, sem que você precise todos os dias estar ali entrando para fazer aquilo em si. E aí você vai ter a liberdade de, ao longo do dia, criar somente os stories, reels, que de fato você mesmo quem tem que criar ali para documentar a sua jornada do personal, tá? Agora, pessoal, eu vou tirar aqui da minha tela, voltar aqui para mim, porque assim, Guto, você foi tão rápido assim mostrar essas ferramentas? Sim, pessoal, o que eu queria era mostrar para vocês que com ferramentas básicas é possível a gente fazer acontecer. Porque, assim, muitas das vezes, a das primeiras coisas que a gente para observar, quando a gente quer, de fato, começar uma produção de conteúdo ou algo do tipo, é o que nós precisamos ter. Quanto eu preciso investir? E eu vim aqui para mostrar para vocês hoje que é possível, de forma gratuita, investindo a coisa mais valiosa somente que você tem, que é o seu tempo, você começa já a criar conteúdos, produzir, né, no caso, conteúdos com ferramentas básicas. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E eu queria, de fato, ser rápido para que a gente tivesse um momento maior de interação, para que a gente pudesse, de fato, tirar dúvidas de como executar ou dúvidas desse tipo de vocês, porque eu entendo que é muito importante que vocês, de fato, comecem a produzir conteúdo. Então, por isso, eu quis trazer essas ferramentas básicas, mas 100% práticas de você produzir conteúdo. Outra coisa legal também que eu queria deixar para vocês é que, ao final, se vocês quiserem entrar em contato,
nós vamos estar disponibilizando um calendário editorial, ou seja, um calendário onde você consegue fazer também toda a sua programação ali de forma escrita, porque eu entendo que muitas vezes as pessoas também falam, Guto, eu posso até usar o Trello, mas nossa, eu prefiro o escrito, eu quero escrever. A gente vai montar do Cipen ali um calendário editorial para vocês poderem utilizar isso de forma prática, para que vocês comecem a planejar ali os seus primeiros conteúdos da semana, que de fato vocês comecem a executar. O maior interesse que a gente tem é de que de fato vocês executem, sabe? Por isso a gente colocou aqui como utilizar as ferramentas certas e otimizar o seu tempo. Hoje, se você já é mais avançado, se você já entende mais sobre o assunto, você sabe que existem ferramentas mais profissionais ali, ferramentas que vão te trazer mais ali, que também às vezes podem te gerar custos. E se você falou, Guto, tudo bem, não tem problema quanto a investir, legal, você vai evoluir, então seu crescimento, com certeza, ele vai acontecer. Mas a coisa mais legal que eu queria trazer de fato para vocês é que não é preciso altos investimentos, sabe? Para começar. Eu quero que de fato vocês entendam que é possível começar amanhã, agora, hoje, porque essas ferramentas, por mais simples que elas possam parecer, por mais que vocês possam ter visto várias e várias vezes elas, a minha pergunta para vocês é, de fato, está sendo colocado em prática? De fato, está havendo utilização dessas ferramentas? Como está o teu perfil lá? Está produzindo conteúdo de fato? Está realmente criando algo para a sua audiência? Poxa, se você entende o seu nicho, se você é personal especialista da sua área, está tendo produção de conteúdo lá? Não? Por que que não? Eu preciso de ferramentas. Então a gente trouxe aqui para vocês essas ferramentas, algo mais sucinto, mais de que fácil aplicação, 100% gratuito, que vocês podem sair daqui aplicando isso, tá? É uma história bem legal que eu tenho para falar para vocês, assim, em 2019 para 20, eu me conectei a uma personal da minha cidade e do qual não fazia um trabalho, né, de rede social, e ela trabalhava numa academia. E a gente se conectou porque ela queria abrir o seu negócio, né? Ou seja, ela não queria mais trabalhar ali numa academia. E ela via que de fato ela precisava estar posicionada digitalmente, algo que também a gente vai aprender hoje com a Flávia. E isso foi muito legal, porque quando ela veio para mim, a minha intenção era prestar esse serviço, né? Mas de primeiro momento não existia recursos financeiros para tal. E aí eu me vi assim, como então eu vou entregar de fato uma solução para essa pessoa começar o seu negócio? Porque afinal de contas é um grande propósito que ela tem. E isso me fez então parar e refletir de quais as ferramentas hoje mais básicas, mais simples, que eu posso entregar isso de forma gratuita a ela, de que ela se comprometa a executar aquilo, de que ela fale, não, eu vou executar isso, eu vou fazer da maneira correta, para começar então a ver ali resultados nas suas redes sociais. E aí a gente trouxe essas mesmas ferramentas para ela, e a gente conseguiu, em torno aí de 5 meses, de que ela se desligasse do seu trabalho, né, da sua atividade ali na academia, e em 5 meses, com criação de conteúdo, estratégia, planejamento, tudo isso muito bem alinhado, a gente conseguiu que ela saísse da academia e em 5 meses tivesse o seu estúdio funcional, com hoje, né, mais de 100 alunos, mas o que foi muito legal e que nós tivemos a prova concreta, né, foi que com as ferramentas mais básicas, mais simples, mas com a constância, com a estratégia, foi possível nós tirarmos ela do ponto A, levarmos ela para o ponto B, que de fato era aquilo que ela queria, 100% sem custo algum, tá? Só ensinando ela, de fato, a utilização dessas ferramentas, na verdade, assim, a orientação para ela quanto à utilização dessas ferramentas. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje?
pode parecer algo muito simples, né? De forma muito geral, e você olhar e falar, nossa, Guto, mas eu já ouvi de Canva, eu ouvi disso, eu ouvi de aquilo. Mas, de fato, a implementação e utilização dessas ferramentas, sim, otimiza o seu tempo, porque você, uma vez que tenha posts agendados e tudo mais, você consegue ter mais tempo dentro da sua área de atuação e menos tempo ali nessa produção, uma vez que você não consiga delegar isso, ou seja, você não tem orçamento para isso, tá? E você consegue sim, de fato, ter resultados com essas ferramentas básicas e práticas. Então, é isso que a gente quis trazer da OC para vocês. A gente não. Hoje a gente já está aprendendo tantos conceitos muito mais técnicos, né? Muito mais de embasamento mesmo ali dentro de métricas, de números, né, de plataformas como Google, como várias outras plataformas. Nós aprendemos hoje a, de fato, entender para quem a gente entrega aqueles conteúdos, como a gente entende a jornada, né, até a entrega desses conteúdos. Então, hoje, de fato, a gente quis trazer ferramentas certas, né, e que otimizem o tempo de vocês, que te ajudem, ainda sem orçamento, que vocês já consigam começar ou já consigam continuar nessa jornada até que de fato vocês tenham sim recursos financeiros para tal, para investir sim, por exemplo, num social media ou algo desse tipo, né? Mas é possível começar com zero custo ali, mas sim com o seu tempo, né? Dedicando muito o seu tempo, que nós sabemos que isso do personal é algo valiosíssimo, né? De muito difícil até você conseguir ali parar para fazer isso. Mas eu quis trazer para vocês ferramentas que vocês olhem para elas e alinhem elas ao seu cotidiano, à sua vivência ali do personal, e se de fato ela ajude, né, em alguns pontos ali da sua jornada, realmente isso possa agregar para você, né, possa te fazer conseguir fazer os teus conteúdos se você ainda não faz, ou se você já faz, otimizar o seu tempo, por exemplo, agendando os teus conteúdos ali ao longo da semana ou até do mês. Então, essa foi a nossa ideia aqui